Pronto, já está gravando, perdemos algumas questões aí, né? Mas vamos embora. Letra C. O recebimento da denúncia em desfavor de Vicente suspende a apuração levada? Não, não suspende. Vai tramitar no juízo criminal e aqui também. Eventual sentença absolutória na ação penal deverá repercutir em demissão de Vicente, ainda que fundada na ausência de provas. Não. Então ele fala bem assim, ó, eventual sentença absolutória deverá repercutir em demissão de Vicente, ainda que fundada na ausência de provas. Essa aqui poderia até confundir um pouco mais. Por quê? Porque ele está falando o seguinte, já que ele foi absolvido lá, então ele não deve ser punido aqui. E não é bem assim, tá? Não é bem assim. A não ser que existe uma situação, duas situações que vai vincular. Por exemplo, vamos supor que lá no juízo criminal seja comprovado, foi comprovado dentro do processo criminal que não foi ele que cometeu aquele ato. Se não foi ele que cometeu o ato no juízo criminal, também não será ele que terá cometido o ato aqui na instância administrativa. Então, nesse caso, o que for decidido no penal vai repercutir aqui no administrativo. Só que lá no penal, ele foi absolvido por falta de prova. Se não teve prova para condenar lá, não tem problema. Agora nós vamos analisar aqui se tem prova para poder condená-lo em relação à situação administrativa, tá? Então, por isso que essa questão aqui não é, porque ele fala que deverá repercutir, só que foi fundado na ausência de provas. Então, não é obrigatório repercutir. Letra B de bola. Tudo bem? Tô achando vocês bem quietinho aí. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tudo bem, professor. Tá ótimo. Tudo ótimo. Obrigado. Vamos seguir, então. Ó, considerando as peculiaridades delimitadas na Lei 9784. Gente, deixa eu vou fazer aqui uma pausa rapidinho. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para vocês. Só para poder colocar aqui o seguinte. Pegar aqui, não sei se alguém já teve paciência para poder ler o edital, né? Da OAB. Alguém já fez isso alguma vez na vida? E não tá aparecendo para vocês, né? Não tá aparecendo? Ah, peraí, eu coloquei no lugar errado, foi mal. Foi mal. 47. Edital de abertura. Eu vou colocar aqui agora, deixa eu ver aqui. Direito. Aqui, ó. Esse aqui é o nosso edital, tá? Olha como que ele fala aqui, ó. Ou seja, o que vai cair, o que pode cair na prova objetiva. Prova objetiva, tá aqui, ó. Olha o que ele fala. Conteúdos de formação geral e de formação técnico-jurídica e integrantes do curso de Direito fixados na Resolução 5 dessa data aqui, do CNE/CS. Nem sei o que é isso. Bom, em resumo, o que pode cair? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, para a prova objetiva, pode cair qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. E ele fala aqui sobre direitos humanos, direito do consumidor, ou seja, tudo que não cai na discursiva, ele coloca aqui, ele acaba repetindo. Só que aqui, na prática profissional, ele começa a limitar o que pode cair. Ou seja, cadê? Deixa eu colocar aqui, ó. Direito penal, por exemplo. Aqui, ó. Aqui ele começa a colocar. Então, vou colocar. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quero pegar o direito administrativo, que foi a questão que a gente estava fazendo ali, ó. Pronto, direito administrativo. Ó, esse edital da OAB, na parte aqui de direito administrativo, é o que se refere à segunda fase da OAB. A segunda fase da OAB. Se cair alguma coisa na segunda fase da OAB em direito administrativo que não esteja aqui, a gente pode impugnar. A gente pode entrar com recurso, inclusive com uma ação judicial. Por quê? Porque está fora aqui do edital. Só que, para a primeira fase, o edital é claro em dizer que pode cair qualquer coisa lá daquele CNE lá, /CE, que eu já pesquisei e é qualquer coisa, tá? É a grade curricular do direito, que é tudo. Mas, mesmo assim, aquilo que está limitado aqui na segunda fase acaba se reproduzindo também na primeira fase. Então, veja que, no direito administrativo, nós temos várias leis administrativas. Só que o que pode cair na segunda fase
que geralmente é replicado na primeira fase, são poucas leis. Né? Poucas leis no sentido de quando a gente compara. Então, por exemplo, nós temos aqui ó, a lei de anticorrupção, nós temos essa lei de estatal que quase não cai, nem recomendo ler, nós temos a lei de improbidade administrativa, que é uma lei importante para a gente, e temos dentre elas aqui, que eu queria mostrar para vocês, essa lei aqui, cadê você? Ele não colocou o número da lei, mas ele deve ter colocado o nome, né? Deixa eu ver aqui, ó. Processo aqui, ó. Poder disciplinar e processo administrativo disciplinar. Não, mas não é essa. Aqui, ó. Ele não colocou o número da lei, mas ele colocou bem assim, ó. Aplicabilidade das leis de processo administrativo. E dentre essas leis, a mais importante delas é exatamente essa que nós estamos estudando agora aqui, que é essa aqui, ó. A Lei 9784. Bom, então por isso que eu coloquei essa lei aqui para vocês. Lei de direito administrativo que não esteja naquele edital, pode até cair? Até pode, mas não é um bom custo-benefício estudá-la. Por quê? Porque geralmente aquilo que cai na segunda fase é a limitação para cair na primeira fase. Bom, vamos lá, hein? Vamos ler aqui. Considerando as peculiaridades da lei tal, vamos marcar a correta. A motivação, quando exigida, restringe-se ao apontamento dos fundamentos jurídicos, não sendo exigida a indicação dos fatos que levaram ao respectivo ato administrativo. Alguém marca essa aqui? Não, né, gente? Não tem como marcar essa aqui, não. Ele está falando aqui, a motivação para praticar determinado ato administrativo não precisa indicar os fatos. É claro que precisa indicar. É facultativa a motivação para os atos administrativos que decorram de reexame de ofício, bem como nas hipóteses de anulação de ato administrativo. Alguém marcaria essa? Não, de jeito nenhum. Ou seja, anular ato administrativo, falando que é facultativa a motivação, de jeito nenhum. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais deverá ser previamente apresentada em termo escrito, na medida em que não poderá constar da respectiva ata. Estranho isso aqui, hein? Nem para mim isso aqui tá errado, mas não entendi muito bem não. Deverá ser previamente apresentado em termo escrito na medida em que não poderá constar da respectiva ata. Estranho, né? A decisão oral, claro que ela pode constar da ata. Estranho. Só receber mais alguém aqui que chegou. Vai. Alguém chegou, mas sumiu. Se voltar, a gente aceita aqui de novo. Vamos continuar. A motivação deve ser explícita, clara, congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato. É esse aqui o nosso gabarito. Veja que a resposta correta, ela vem bem redondinha, né? Essa aqui veio bem redondinha, tá? Letra C. Letra E. Na solução de vários assuntos de mesma natureza, é vedada a utilização de meio mecânico que reproduz os fundamentos das decisões, ainda que não prejudique o direito ou garantia dos interessados, devendo a motivação ser pormenorizada em cada caso. Claro que não precisa disso, né? Não precisa. Então, letra D. Tudo bem? Sim. Mais uma aqui, ó. Essa aqui caiu na OAB 2019. Ó, vigília é proprietário de um imóvel cuja fachada foi tombada pelo IFAM, não sei como é que lê, autarquia federal, após o devido processo administrativo diante de seu relevante valor histórico e cultural. O logradouro em que o imóvel está localizado foi assolado por fortes chuvas que comprometeram a estrutura da edificação, a qual passou a apresentar riscos de desabamento. Em razão disso, o vigílio notificou o poder público e comprovou não ter condições financeiras para arcar com os custos da respectiva obra de recuperação. Então, certo de que a comunicação foi recebida pela autoridade competente, que atestou a efetiva necessidade de realização de obras emergenciais, o vigílio procurou você, como advogado, advogada, para, mediante orientação jurídica adequada, evitar a imposição de sanção pelo poder público. Então, sobre a hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a orientação correta. Bom, gente, olha só, vamos lá por eliminação, né?
Assim, quem é que está lembrado aí do decreto, né? Não é nenhuma lei, se não me engano, é um decreto que fala sobre a desapropriação. A gente não vai lembrar. Agora, vamos usar o bom senso aqui. Aí, olha só, hein? Vigílio poderá demolir o imóvel, né? Quem é que marca essa aqui? Eu não. Não, de jeito nenhum. A autoridade competente deve mandar executar a recuperação da fachada tombada às expensas da União. Eu marcaria essa. Pode ser, né? Somente vigília é obrigado a arcar com os custos da recuperação do imóvel. E somente já... Pois é, já deixa a gente com o pé atrás aqui, né? As obras necessárias deverão ser realizadas por vigílio, independentemente de autorização especial da autoridade competente. Para mim é a B. Esse bola, né, gente? independentemente pesou. É, porque se ele tiver que fazer de autorização, alguma obra... Não ele só precisa- isso, desculpa, a D está falando que é realizada por vigílio. Ele não tem condições financeiras para isso. E nesse depois caso vem aqui- independente de autorização. nesse caso aqui, ele comprovou que ele não tinha condições. Mas o normal seria ele responder por isso. E se ele tivesse que fazer isso, até porque, por exemplo, é um imóvel que de repente ele mora. Ele mora no imóvel, mas o imóvel foi tombado, não tem problema nenhum. É interesse dele recuperar o imóvel. E se ele tiver que recuperar o imóvel, ele tem que pedir autorização. Porque ele não pode... uma fachada histórica quebrou pela metade, a fachada histórica. Aí ele vai lá sozinho para poder fazer esse tipo de serviço, vai contratar o seu João, vizinho dele lá, que é pedreiro, para refazer algo que foi tombado. Não pode, né? Tem que pedir autorização para poder saber como que isso vai ser feito, como que isso vai ser refeito. Mas, professor, o enunciado também nos diz, né, que ele não tem condições financeiras. Sim, sim. Ele já nos ajudou com a resposta. Verdade. Ó, uma informação relacionada a projetos de pesquisa foi solicitada à entidade do poder público responsável. A informação é considerada parcialmente sigilosa. Então, de acordo com a lei tal, e essa lei aqui também está lá no nosso edital, tá bom? A lei 12.527, que é a famosa Lei de Acesso à Informação. Então, neste caso, o acesso não é autorizado uma vez que trata-se de assunto sensível. Vocês marcariam essa? Não. Ó, aqui fala que é considerada parcialmente sigilosa. Eu não marcaria essa aqui, não. O acesso é liberado de modo integral. De modo integral, gente? Não. Não tem como. É liberado o acesso à parte não sigilosa. Tá coerente. De modo resumido, por meio de relatório, após assinatura de termos de confidencialidade. E parece que tá boa, né? Mas o Parece que resumido tá aí, boa. vamos ler as próximas. Mas eu acho que não tem necessidade de ser resumido. Ah, é? Bom, vamos ver. O acesso não é autorizado se julgado que a parte sigilosa poderá ser deduzida através da parte não sigilosa. Confuso. Eita, foi boa essa aqui, hein? Essa foi boa. É assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Essa daí acho que já tá mais... Pegou a D agora, hein? Eita! É assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Para mim faz muito sentido. Ó, eu não marcaria essa D aqui, ó, porque ele fala o acesso não é autorizado se julgado que a parte sigilosa poderá ser deduzida através da parte não sigilosa. Se pode ser deduzida, então deveria ser sigilosa também, né? Então, não marcaria essa aqui. Eu ficaria com a I, professor. Eu ficaria com a I também. Vamos ver? Ó, vocês estão bons, hein? Vocês estão muito bem, hein? Aí depois a gente lê o artigo para a gente consolidar, né? Então, ó, quando não for autorizado o acesso integral, por ser parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Boa questão, hein? Boa questão. Poderia naturalmente cair na nossa prova, hein? Agora, direito constitucional. Vamos lá. Ao passar por determinada localidade, João, policial militar, constatou que se encontrava no interior de uma residência, debruçado sobre o peitoral da janela frontal, a mesma pessoa do sexo masculino que ele tinha perseguido uma semana antes, em razão da prática de crime de furto contra pedestre.
Então, na situação descrita, é correto afirmar que João pode ingressar na residência sem o consentimento do morador para prender a referida pessoa. E aí? Não. Não, né? Somente pode ingressar na residência sem o consentimento do morador durante o dia por determinação judicial. Sim. Não, Não, se porque analisar. tem a questão de Somente aí, né? urgência, se tiver alguma urgência, aí ele também pode entrar sem consentimento. Então, essa aí está Mas tem errada uma somente. Mas tem a determinação judicial, pessoal. Mas não é Somente somente. para nos confundir. Vamos ler as Mas não é- próximas. Mas não é somente. Se tiver uma urgência, uma casa pegando fogo, uma coisa ou outra, ele pode entrar. Vamos lá. Sim. Pode ingressar na residência se houver consentimento do morador ou determinação judicial durante o dia ou a noite. Errada. À noite, não. À noite nem com Não. determinação judicial, né? Aham. Pode ingressar na residência, a exemplo de qualquer pessoa do povo, com ou sem consentimento do morador, pois a pessoa está em flagrante delito. É errado também. Errado. Não. Deve comunicar o fato à autoridade que conduz a investigação do crime de furto, a qual pode ingressar na residência sem consentimento do morador para prender a referida pessoa. Não. Errado também, né? Então a resposta certa Então, realmente é errado essa letra B. somente. Então, aí olha só, gente, olha só. Essa Estranho questão aqui, isso. ela foi feita pela FGV. E aí a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque esse somente aqui, ele poderia dar a entender de que a questão estivesse errada. Por quê? Porque a gente sabe que existem outras possibilidades dele entrar na residência sem o consentimento do morador. Que é se tivesse um desastre ali, ou se ele estivesse cometendo um crime ali dentro. Tá? Só que pelo contexto ali da história, a gente não poderia, né, marcar alguma outra questão que não fosse essa. Tá? Se tivesse uma outra questão mais completa, a gente poderia marcar. Mas do jeito que está aqui, só tinha como marcar essa aqui. Só tinha como marcar essa. E o objetivo maior da FGV, na minha opinião, é nos confundir. Exatamente. Ó, essa aqui caiu no exame 43, vamos lá. Durante um violento temporal, em que as chuvas torrenciais poderiam levar ao desabamento de uma casa, os bombeiros militares ingressaram em um domicílio sem o consentimento do morador à noite para socorrer as pessoas que estavam no imóvel. Então, vem aqui no mesmo sentido, né? Posteriormente, o morador propôs a ação indenizatória por danos morais em face do ente federativo ao qual os bombeiros militares estavam vinculados, argumentando que o referido ingresso fora ilícito. Então, sobre a hipótese narrada, com base no sistema constitucional brasileiro, assinar a afirmativa correta. A medida adotada pelos bombeiros, a despeito da boa intenção, foi incorreta. Foi incorreta? Não Não. foi. Foi correto. A ação indenizatória não prosperará, pois os bombeiros, diante do desastre iminente, não precisam de consentimento do morador do imóvel para prestar socorro. Está certo. Correto. Pronto. Isso aqui foi até mais simplesinho, né? Não vou nem ler o restante aqui. Ai, se a prova toda fosse assim. Pois é, É. pode ser. E é comum, né? Vai ter uma questão mais fácil, uma questão mais difícil. Vamos lá, por exemplo, já começamos com duas de financeiro, que a gente não fazia nem ideia, né? Pois é, faz parte. Vamos lá. Ó, Maria, com 25 anos de idade, foi condenada em sentença transitada em julgado pela prática de crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes no país Alfa, o que motivou o requerimento de sua extradição, pois fugira para o território brasileiro no final do ano passado. No curso do processo de extradição, Maria argumentou que nascera no Brasil quando seus pais, Pablo e Constanza, de nacionalidade espanhola, se encontravam em território brasileiro. Acresceu ainda que o fato de a família ter retornado para a Espanha logo após o nascimento é desfluente, não sendo possível a extradição. Na situação descrita, é correto afirmar que Maria é estrangeira, logo pode ser extraditada. É brasileira nata, logo não pode ser extraditada. Assim, eu já conversei com vocês algumas vezes, né? Questões que são antagônicas, a tendência é que a resposta correta seja uma delas. Se a letra A fala que ela é estrangeira e pode ser extraditada, se ela estiver certa, a B está errada. Então ela não é brasileira, né? E vice-versa. Ou seja, se a letra B estiver correta, é brasileira nata, então não pode ser a letra A. Então, questões assim costumam ser batata. Ou é a letra A ou é a letra B. Mesmo sem ler aqui. O que vocês marcariam? Por enquanto, A.
Ah, Vocês marcariam A? Eu Eu marcaria marcaria. B. Eu mataria B também. Marcaria B. Eu buguei porque ela nasceu no Brasil. aí É os isso pais são aí. espanhóis. Os pais dela não estavam a serviço da pátria deles. então eu Boa, boa, marcaria B por Silvana. causa disso. É como eu penso. Boa. Boa, isso estrangeira. aí. Ela é brasileira nata, gente. Ela é brasileira nata. Ela nasceu no Brasil. Os pais não tem problema ser espanhóis. O problema se fosse, no caso dos pais ou de um deles, está a serviço do governo espanhol. Que a questão não fala aqui. Tá? Então, eu fico com a letra B. Isso aí. Esse tipo de questão tem caído. Mas já que estamos aqui nesse assunto, se ela, deixa eu ver, tivesse nascido se os pais dela fossem brasileiros e ela tivesse nascido na Espanha, ela seria considerada uma brasileira nata? Naturalizada ou não brasileira? Se ela estivesse a serviço do Brasil, ela seria nata, senão não. Os pais não estão a serviço do Brasil. Ela nasceu de pai e mãe brasileiro, mas lá na Espanha. Não, ela seria espanhola, na minha opinião. Ela seria brasileira? Não, Não. Não. seria espanhola. Ela pode vir a se tornar brasileira em duas situações. Se lá na Espanha os pais fizerem ali o registro dela, eu vi, Silvana, lá em alguma repartição competente, né, alguma repartição brasileira competente para isso, e mais ainda, essa criança que nasceu lá na Espanha, ela pode pedir que ela seja considerada brasileira, né, a nacionalidade brasileira, se ela vir a qualquer tempo para o Brasil e pedir, depois que ela completar 18 anos, pedir para que ela seja brasileira. Aí ela será. Tá? Não sei se aqui fala, se aqui tem algum comentário. Aqui vai estar relacionado só a questão. Eu errei aqui, professor. Oi? Eu iria errar como eu errei aqui, porque eu me confundi. Mas não vai errar, se cair na FGV, você não vai errar. Uhum. Mais uma de Graças a constitucional. Certo. Vamos lá, ó. À luz das disposições constitucionais que versam sobre a prática de crime de responsabilidade por parte do presidente da República, no contexto de controle de responsabilização da administração, é correto afirmar que compete privativamente. Nós estamos falando, não é sobre crime comum, é sobre crime de responsabilidade. Então, compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o presidente da República, sendo certo que o processamento e o julgamento efetivo ocorrerão no STF. Alguém sabe? Você marcaria assim, Silvana? Eu não. Não, isso aqui será julgado não perante o STF. O Felipe já está lá na letra D. Caramba, Felipe. Essa aqui está errada, por quê? Porque se a Câmara autorizar, quem vai julgar vai ser o Senado. Federal. Isso, exatamente. Compete privativamente ao Congresso Nacional autorizar a instauração de processo? Não, é a Câmara dos Deputados mesmo. Compete ao Senado? Não. Compete à Câmara, e aqui é o Senado de novo, então só sobrou a Câmara. A Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3, a instauração de processo contra o presidente, sendo certo que o processamento e julgamento efetivo ocorrerão no âmbito do Senado Federal. Tudo bem, gente? Sim. Só lembrado a cada Dilma, isso aí. Isso aí. Então, crime de responsabilidade, quem autoriza? Câmara dos Deputados. Quem vai efetivamente julgar? Senado Federal. Mais uma aqui, já caiu no exame 28. Pablo, cidadão espanhol, decide passar férias no litoral nordestino brasileiro. Durante sua estadia, de modo acidental, corta-se gravemente com o facão que manuseava para abrir um coco verde, necessitando de imediato e urgente atendimento hospitalar. Ocorre que o hospital de emergência da localidade se recusa a atender Pablo, ao argumento de que, por ser estrangeiro, ele não faria jus ao serviço do SUS, devendo procurar um hospital particular. E aí, tá certo isso? Ele deve procurar um hospital particular?
Não, Não, Pablo faz jus. Não. Exatamente, né? Então, a Constituição assegura a igualdade de todos os brasileiros natos e naturalizados, sem distinções de qualquer natureza, de modo que Pablo, por ser estrangeiro, não faz jus ao direito social à saúde. Errado, né? é errado. A saúde, na qualidade de direito social, apenas pode ser prestada àqueles que contribuem para a manutenção de seguridade social. Não. O SUS rege-se pelo princípio da universalidade, da tutela à saúde, direito fundamental do ser humano. Logo, ao ingressar no território brasileiro, Pablo, mesmo sendo cidadão espanhol, tem direito ao atendimento médico público e gratuito em caso de urgência. Correto. Certo. Mais uma. O governador do estado Alfa pretendia criar um novo município no âmbito do seu estado. No entanto, tinha conhecimento de que o artigo tal, que trata dessa temática, é classificado como norma de eficácia limitada, que ainda está pendente de regulamentação por lei complementar a ser editada pela União. Em razão dessa constatação, resolve ajuizar ação direta de inconstitucionalidade por omissão, perante o STF com o intuito de sanar a omissão legislativa. Ao analisar a referida ADO, o STF, por maioria absoluta de seus membros, reconhece a omissão legislativa. Então, diante dessa narrativa, assinale a opção que está de acordo com o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. O STF, com o objetivo de combater a síndrome da ineficácia das normas constitucionais, deverá dar ciência ao Poder Legislativo para a adoção das providências necessárias à concretização do texto constitucional, obrigando-o a editar a norma faltante em 30 dias. Vocês marcariam essa? Agora pegou para mim. Controle e constitucionalidade. Não, esse em 30 dias aqui tá errado, tá? O STF ele foi evoluindo as suas decisões ao longo dos anos. Então, no primeiro momento, ele só declarava, só dizia, ó, realmente você está errado aí, hein? Faz a norma aí. E o Congresso, né, se lixava para esse tipo de decisão e ficava. Só que o STF agora ele tem cada vez mais progredindo nesse sentido de forçar o Congresso a legislar, tá? Não é essa aqui não. O STF, em atenção ao princípio da separação dos poderes, deverá dar ciência ao Poder Legislativo para a adoção das providências necessárias à concretização da norma constitucional. Tá boa. O STF é exemplo de que se verifica no mandato de injunção, atuando como legislador positivo, deverá suprir a omissão inconstitucional do legislador democrático, criando a norma inexistente que regula a constituição dos novos municípios, o que obsta à atuação legislativa superveniente. Ó, isso aqui poderia ser um problema para a gente, mas o fato dele falar que obsta à atuação legislativa é um grande erro. A referida ação deveria ter sido julgada inepta, na medida em que somente as normas constitucionais de eficácia contida podem ser objeto de ADI por omissão. Errado. Vocês sabem qual que é a diferença de uma norma de eficácia contida para uma norma de eficácia limitada? Limitada, contida. A contida é a que depende de uma nova, meu Deus, uma nova lei, as pessoas de complemento. É o contrário. A limitada é uma norma constitucional que depende de uma lei para poder regulamentar aquilo ali e concretizar aquilo que está previsto na Constituição. E a eficácia contida é aquela eficácia que já está valendo a partir da promulgação da Constituição. Só que Os efeitos são imediatos, né, da contida? Da contida, os efeitos são imediatos, porém, lei posterior pode diminuir, pode restringir aquilo que a Constituição fala. Enquanto não há restrição, vamos tocar o barco. A partir do momento que há uma lei restringida, aí sim devemos obedecer a essa lei. Beleza? Então, limitado, ela precisaria de uma nova lei, professor, para funcionar? Ou não tem nada a ver? Ou seja, a Constituição ela já está em vigor, só que determinadas situações só dá para concretizar se tiver uma lei para poder regulamentar aquilo ali. É mais fácil Tá? Então, do jeito nós que vamos ficar com vai funcionar. É de uma nova lei. letra B de bola. Direitos humanos. No caso da Damião Ximenes,
o Brasil foi condenado a investigar e sancionar os responsáveis pela morte de Damião Ximenes, a desenvolver um programa de formação e capacitação para as pessoas vinculadas ao atendimento de saúde mental e à reparação pecuniária da família. Damião Ximenes foi morto sob tortura em uma clínica psiquiátrica particular na cidade de Sobral, no Ceará. A condenação recaiu sobre a União e não sobre o estado do Ceará ou sobre o município de Sobral, embora ambos tenham algum tipo de responsabilidade sobre o funcionamento da clínica. A responsabilização do governo federal aconteceu porque Estado e município não possuem capacidade jurídica para responder pela violação de direitos humanos praticados por seus agentes. Eu não marcaria essa. Também não. O Brasil é um ente federativo e, nesses casos, cabe ao governo nacional cumprir todas as disposições da Convenção relacionadas com as matérias sobre as quais exerce competência legislativa e judicial. Eu prefiro A essa. estranha. Mas entre a primeira, ela está melhor. Entre a... Verdade. O falecimento de Damião Ximenes aconteceu em uma clínica particular e cabe ao SUS, que é federal. Não, aqui tá inventando. Aí viajou. Aqui viajou completamente. A Corte Interamericana de Direitos Humanos possui jurisdição internacional e para que a condenação recaísse sobre um estado ou município, seria necessária a homologação da decisão da Corte pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Nossa Deus, essa aqui conseguiu ser pior. Não, eu fico com a B, professor. Essa aqui conseguiu ser pior do que a C. Uhum. Daqui a pouco sai ela como gabarito, né? Já pensou? Mas não. Isso aí. Você vê, né? Direitos O humanos, Brasil a gente é vai como- caminhando ali, vamos seguindo, O eliminando. Brasil é Por como isso que se fosse um pai de um menor de idade, né? Não Isso importa aí. se a criança errou, quem paga são os pais. Mais uma aqui de direitos humanos. Você, na condição de advogado, foi procurado por um travesti que é servidor público federal. Na verdade, ele adota o nome social de Joana, embora no assento o seu nome seja João. Ele gostaria de ser identificado no trabalho pelo nome social e que assim o nome social constasse em coisas básicas, como cadastro de dados, e correio eletrônico e crachá. Então, sob o ponto de vista jurídico, assinar a afirmativa correta. Existe alguma chance de ser uma resposta que ele não pode usar o nome dele? Não. Não existe, né? Não. Não existe a mínima chance disso aqui. Então, a Constituição até prevê a promoção do bem, sem qualquer forma de discriminação, mas não existe nenhuma norma específica que ampare a pretensão. Errado. Esse Não até apenas a Constituição. já nos dá resposta, né, professor? Oi? Até prever. O até já nos dá preliminar. Sim, verdade. Não apenas a Constituição está orientada para a ideia de bem sem discriminação, como a demanda pleiteada pelo solicitante encontra amparo em norma infraconstitucional. Eu não estou lembrado qual é agora, mas deve ser. O solicitante possui esse direito, pois assim está previsto na Convenção das Nações Unidas para os Direitos LGBT. Eu não conheço essa convenção. Também não. Ainda que compreenda a demanda do solicitante, ele não possui direito de ser identificado. Errado. Ó, foi dessa maneira que eu resolvi uma questão no exame 45? Não sei se foi a 45, ou não sei se foi a 46, que era uma lá de direito internacional, se eu não me engano, ou direitos humanos, em que eu simplesmente não fazia nem ideia, ou seja, eu nunca ouvi falar. Porque, olha só, uma convenção das Nações Unidas sobre os direitos LGBT, eu duvido que eu não conheceria. Eu duvido que eu não estaria na mídia em algum momento. Como eu nunca ouvi falar nisso, para mim não existe, tá? Para mim é invenção. Agora, ele fala aqui de uma norma em norma infraconstitucional, tá? Eu não sei que lei é essa, vamos ver aqui se alguém fala. Decreto, né? Nem lei não é. Esse decreto aqui, ó. Então, tem um decreto e tem uma resolução. Aqui, ó. A ONU ainda não editou uma convenção sobre o assunto. Tem um manual, mas não tem uma convenção. Tributário, hein? Vamos lá para a parte que vocês mais gostam. Ó, João Oliveira é proprietário de um imóvel na cidade de ABCD e foi informado de que a Câmara Municipal alterou a base de cálculo do IPTU, por lei, em 23 de novembro de 2021. Então, João questiona se o novo cálculo do referido imposto poderá ser cobrado de João,
em janeiro de 2022. A resposta é... E aí? Alterou a base de cálculo. Vocês se lembram daquele princípio que fala que quando um imposto ele é aumentado, um imposto é criado, ele tem que valer somente no outro ano? Sim. E tem também aquele outro princípio, que é da anterioridade nonagesimal, que fala que além de esperar um ano, tem que aguardar também 90 dias? Sim. Essa é a regra. A exceção, ela fica por conta de situações especiais, que são as que mais caem em prova. IPTU, base de cálculo do IPTU. Alguém lembra de qual dessas anterioridades que ele deve? Porque uma ele deve obedecer. Uma ele obedece, a outra ele não obedece. Alguém lembra? Ele não precisa obedecer as duas? O IPTU? O IPTU, ele é um imposto que obedece a uma desses princípios e não obedece o outro. Aliás, então ele não obedece os base de 90 cálculo. dias, na minha Oi? opinião. Se for para chutar, ele não obedece os 90 dias, que ele pode cobrar no ano seguinte. Ah, beleza. Essa aí. Tá bom? Essa aí, a base de cálculo, né? Então, não poderá, pois a alteração do IPTU, ele fala dos dois aqui, não. Poderá, não tem que obedecer a nenhum dos dois, errado. Poderá, pois a alteração da base de cálculo do IPTU não precisa obedecer o princípio da anterioridade nonagesimal, Essa daí. mas precisa obedecer a anterioridade. Essa aqui. Oi, né? Não é tão difícil, né? Não. Professor, quais são as outras exceções? Aí tem sempre um mapinha aqui, né? Tem alguns mapinhas que para mim mais confunde do que ajuda, gente. Eu gosto assim, ó. Gostei dessas aqui, ó. Ó, essas aqui são são os impostos, né? Que tem um imposto municipal, um estadual e um federal. São aqueles que tem que aguardar um ano, mas não precisa aguardar os 90 dias. E a gente costuma memorizar isso de que maneira? É tudo aquilo que o brasileiro quer. Imposto de renda, dinheiro, IPVA, carro, IPTU, casa. Então, casa, carro e dinheiro. Tudo isso aqui deve aguardar o ano seguinte, mas não precisa aguardar os 90 dias. Lembrando que IPVA é base de cálculo, tá? Base de cálculo. Teve uma questão que caiu de uma lancha, que agora IPVA também pode ser para lancha, tá, gente? De uma lancha que foi criado naquele momento. Se foi criado, então vai ter que aguardar tanto o ano quanto os 90 dias. Por quê? Porque foi criado. A exceção aqui é para aumento da base de cálculo. E não foi aquilo que aconteceu naquela questão. E a aeronave, jet ski, entra aí também? A mesma Tem base? algum... Então, o IPVA, ele é o imposto, cadê aqui, ó? Cadê? Aqui não tem, né? O IPVA cadê? Só para poder falar direitinho aqui, ó. Imposto sobre propriedade de veículo automotor. A lancha sempre foi um veículo automotor. Jet ski também. Só que, por uma tradição, esse tipo de imposto só recaía sobre carro, só sobre veículos terrestres. Não caía sobre avião e não recaía sobre veículos aquáticos, tá? Mas com a reforma tributária de 2023, nós tivemos uma alteração, que agora não somente os veículos terrestres, mas também os aquáticos e os aéreos. Só que há uma série de exceções que a gente tem que ficar ligado ali. Obrigada. Em fiscalização tributária, o prazo decadencial refere-se ao intervalo de tempo. Então, gente, nós temos aqui no direito tributário um prazo decadencial e um prazo prescricional. Alguém sabe a diferença entre eles? Professor, Eu eu sei que acredito. um é 5 anos e um é 2 anos, se eu não me engano. Agora, o que é do que, não é por aí. lembra. Não é pela essa questão aí. Professor, eu não sei se eu vou saber explicar. Vamos supor que tem um período, 2010 a 2015. Se antes de 2010 teve a lei ou a norma, seja o que for, e ela não aconteceu, é decadencial. Se for após isso, após esse prazo, daí é prescricional. Conseguiu entender o que eu disse ou não? Eu consegui entender, mas é quase isso, ô Cristina. É o seguinte, A prescrição é a perda do direito de poder entrar com ação ou algo do tipo?
Isso, é perda do direito. E aí complica um pouco para poder explicar o que seria a decadência partindo daquilo que você começou a dizer, Joyce. Mas é o seguinte, olha só, quando alguém pratica aquilo que está descrito na lei tributária, né, no sentido de você praticar um ato que deve ser tributado, a administração tributária, ela tem algumas obrigações a fazer. Ou seja, ela precisa identificar quem foi que fez aquele ato, saber qual o valor que vai ser cobrado, qual a data que isso foi feito. Então, tudo isso passa por uma análise da administração tributária, que em algum determinado momento ela fará o lançamento. Então, o que é o lançamento? É um ato praticado pela autoridade, ali, no caso, o auditor fiscal, que ele vai praticar o ato no sentido de identificar a pessoa, identificar o que ele fez, ver se o que ele fez realmente é tributável, vai calcular a alíquota, vai calcular a base de cálculo, e esse lançamento é o que vai gerar o crédito tributário. Então, lançou, gerou o crédito tributário. Então, se você praticou um ato que deve ser tributado e a administração pública ela não fez o lançamento, desde o momento que você fez aquele ato ali, vai começar a correr um prazo decadencial. Então, é um prazo em que a administração pública deve formalizar e dizer o quanto você deve, porque em tal dia você fez isso, isso e isso. Então, esse lançamento, quando ele é feito, acabou decadência. Não se fala mais em decadência. A partir do lançamento, nós vamos falar em prazo decadencial. Ou seja, é o prazo que o fisco agora vai ter para poder cobrar esse valor de você. Ele vai ter um prazo de 5 anos para cobrar esse valor lá na justiça. Se ele não cobrar, aí vai perder, ali vai prescrever esse direito. Tá? Então, prazo decadencial. Então, olha só. Em fiscalização, o prazo decadencial é o intervalo de tempo entre o pagamento do auto de infração e a constituição definitiva do crédito tributário? Não. Se ele já está pagando aqui, é porque já foi constituído. Então não pode ser isso aqui. Entre a constituição definitiva do crédito tributário e a extinção da multa? Não. Por quê? Porque se foi constituído, então não tem mais decadência. Intervalo de tempo que o contribuinte dispõe para pagar um auto de infração desde seu lançamento? Não. Em que a Fazenda poderá realizar a ação de execução fiscal? Também não. Gente, em que a Fazenda poderá realizar a constituição do crédito tributário. Exatamente, ufa, estava até preocupado já. Então, em que a Fazenda poderá realizar a constituição do crédito tributário. Ou seja, foi feito ali um ato que deve ser gerado um tributo, e agora a Fazenda tem um prazo decadencial para quê? Para constituir aquele crédito. De que maneira? Através do lançamento. Eu tenho que gravar algumas aulas ainda para vocês, tá? De tributário. Só para me entender. Então, no caso, fazendo o lançamento, passando os 5 anos, prescreve, é isso? Exatamente. Ok. O que vai ter a mais, Silvana, é a partir de quando que essa contagem de 5 anos vai acontecer, tá? Às vezes não vai depender até do tipo de lançamento que é feito. Então, não dá para explicar tudo agora, mas, por exemplo, tem alguns tributos que vai começar a contar os 5 anos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao ano em que ele poderia ser cobrado. Outros, a dependendo da forma que ele for lançado, vai cobrar a partir do vencimento, ou seja, ele não pagou naquele vencimento, no dia seguinte começa a contar o prazo prescricional de 5 anos. Vamos ver essa aqui, ó, que eu acho que também fala sobre esse assunto. Ó, a sociedade empresária, tudo venda, falsifica um documento com o objetivo de pagar menos ICMS, sendo que a saída da mercadoria de seu estabelecimento ocorreu no dia 5 de abril de 2023, e o pagamento da nota fiscal com um valor menor da operação ocorreu em 15 de maio de 2023. Assinale a opção que indica o prazo do fisco estadual para a cobrança e quando ele terá início. Bom, aqui nós temos 4 alternativas falando 5 anos e uma falando 10 anos. Então, a gente já corta esses 10 anos aqui, né? Porque realmente é de 5 anos. Não só pela disposição aqui, mas realmente é de 5 anos. Então, vai começar o prazo decadencial de 5 anos. Agora, a pergunta. Vai começar 5 anos a partir do dia 5 de abril, a partir do dia 15 de maio ou a partir de algum outro dia?
O pagamento será de 5 anos na saída da mercadoria do estabelecimento, por ter havido pagamento parcial. O prazo será de 5 anos, o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetivado, por ter havido fraude, dolo ou simulação. Essa aqui, tá? Eu acho que é essa aqui. Essa aqui mesmo. E aí, por mais que alguém possa falar assim, caramba, professor, isso é complicado demais. Isso é muito difícil, como que eu vou saber? Gente, não é. Não é. Eu vou gravar uma aula aqui para vocês e vocês vão compreender, tá? Porque uma pergunta para vocês, só para saber se vocês vão estar assim, antenados com isso que eu vou falar agora. Se o prazo de prescrição vai começar no primeiro, ou seja, vai começar em 1º de janeiro do outro ano, isso é pior ou melhor para aquele que deve pagar o tributo? É melhor, não? Acho que Acho é que é melhor. melhor. Para quem deve pagar o tributo, vocês acham que é melhor ou pior? Melhor. Melhor. É pior. Por quê? Por que é pior? Porque o prazo de prescrição é o prazo que a Fazenda Pública tem para cobrar esse tributo. Se só vai começar a contar o prazo de 5 anos em 1º de janeiro, isso significa que a Fazenda Pública vai ter um tempo maior para poder cobrar dele. Porque se o prazo de prescrição começasse naquele mesmo momento, né, em abril daquele momento, ele ia ter exatamente 5 anos para poder cobrar. Só que como vai começar em 1º de janeiro, a Fazenda Pública vai ter 5 anos e alguns meses para poder cobrar. Então, o contribuinte ali que deve pagar, ele quer que esse prazo acabe logo. E para ele acabar o prazo logo, é começar o mais cedo possível a prescrição. Entendi. Então, só que como no caso ali houve dolo, mesmo que a gente não conhecesse, poxa, o cara agiu com dolo, a situação vai piorar para ele. E realmente a situação piorou por ele exatamente porque ele agiu com dolo. Tá? Mas quando a gente vai aqui, ó, tem sempre uns esqueminhas bons que os nossos amigos colocam aqui, né? Ó, que esqueminha bom aqui, ó. Ó, no caso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, dolo, fraude ou simulação. Conta-se do primeiro dia do ano seguinte. Tá vendo? Tá aqui, ó. Então, Vamos ver aqui. Por isso que ele foi prejudicado, porque é no primeiro dia de um ano. Então, nesse caso aí, ele perdeu 8 meses. Ele foi 5 de abril, Sim. ele foi no primeiro dia do ano seguinte, foi prejudicado. Aham. Ó, Mas isso é por causa do dolo e da simulação e da fraude. sim, exatamente. Aí tem outras situações aqui, o lançamento por homologação, tá? Eu vou deixar uma aula gravada para vocês, mas o que eu queria, assim, com essa questão, por mais que você não tenha compreendido, assim, 100%, é que tributário não é um bicho de 7 cabeças. Se tiver um pouco de paciência, você consegue acertar até esse tipo de questão aqui. Vamos lá? Penúltimo, hein? Caiu aqui no exame 32. Ô, professor, Rodrigo, sim. eu fico quietinha, dá as outras que você não deu, grava as outras, que uma questão pode ajudar os colegas. Tá, eu não vou garantir hoje e nem amanhã. Não, mas depois você manda para eles. Ah, sim, tudo bem. Rodrigo, em janeiro de 2018, objetivando melhorar o seu inglês, mudou-se para a Austrália para realizar um intercâmbio de 5 meses, sem, contudo, prestar qualquer tipo de informação à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Durante o seu intercâmbio, precisando aumentar sua renda, Rodrigo prestou algum serviço no exterior, recebendo por mês o equivalente a R$20 mil, totalizando R$100 mil ao longo de 5 meses. Tais valores foram tributados na Austrália. Em abril do ano seguinte, Rodrigo questiona você sobre se deve declarar tais rendimentos à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para fins de apuração de imposto de renda. Sobre a hipótese formulada e considerando que o Brasil não possui convenção internacional com a Austrália para evitar a bitributação, assinale a afirmativa correta. Bom, pessoal, mesmo que você não saiba, tudo bem, estou partindo do princípio que você não saiba. Você acha que o Brasil vai tributar ou não isso aí? Vai. É óbvio que vai. É óbvio que vai tributar. É por isso que aqueles que viajam para o exterior, vão passar lá 1 ano, 2 anos, eles precisam fazer uma declaração de... Esqueci o nome agora. Eu tenho certeza que o professor ou alguém vai comentar. Existe uma declaração que é feita perante a Receita Federal de que você está meio que mudando em definitivo, alguma coisa nesse sentido. E aí você não será tributado por aquilo que você auferir de renda lá. Só que ele não fez isso, foi a bobeira que ele deu, tá? Então, como os rendimentos foram obtidos no exterior, o físico não possui competência para cobrá-los. Errado.
Como os rendimentos foram tributados no exterior, Rodrigo não deve declará-los. Errado. Rodrigo não está obrigado a declarar. Olha só, em 3 no mesmo sentido. Os rendimentos de Rodrigo deverão ser declarados e tributados, uma vez que trata-se de residente fiscal no Brasil, a tributação do imposto sobre a renda independe de origem dos rendimentos. É exatamente essa aqui. Podia cair de novo essa aí. Poxa vida, hein? Uma questão Poxa, boa de Senhor. tributário para cair. Oh, meu Deus. Ó, mas deixa eu só ler para vocês aqui. Vamos ver se alguém vai falar. Ó, aqui, ó. Se você vai viver no exterior por um período inferior a 12 meses, continua obrigado a declarar imposto de renda. Se for por um período superior a 12 meses, não precisará enviar declaração, porém, deve cumprir outra obrigação, comunicação de saída definitiva do país. É essa declaração que eu não estava lembrando. Para tempo superior a 12 meses. Se for inferior, mesmo assim, continua obrigado, né? Que seria o caso aqui, porque ele ficou 5 meses. Última questão. As imunidades constituem limitações constitucionais ao exercício das competências tributárias instituídas pela própria Constituição. É dizer, ao mesmo tempo que a Constituição autoriza que um determinado ente público institua um tributo sobre um certo fenômeno econômico, ela já prevê barreiras ao exercício dessa competência, de modo que sequer chega a surgir no mundo jurídico a possibilidade de tributação daquelas específicas situações. Então, nos termos da Constituição e da jurisprudência vinculante do STF, nós vamos ver aqui as respostas falando sobre imunidade. Imunidade. Bom, são imunes ao ITR as pequenas propriedades rurais, assim definidas em lei, exploradas por proprietários que não possuam outros imóveis. Eu gostei desta. Isso aqui parece tá boa, né? Incentivar. Parece tá boa. Agricultura. São imunes ao IPTU os imóveis de propriedade de entidades religiosas utilizados para fins de culto, não sendo, porém, os imóveis locados por essas entidades para os mesmos fins. Errada. Não, todos. Essa aqui tá errada. Vamos ficar atento com isso aqui, hein, gente. Igreja, entidade religiosa, mesmo que o prédio seja locado, até na Constituição já consta lá, já constava da jurisprudência do STF. Agora, na própria Constituição, ela é literal em dizer isso. Empresas delegatárias do serviço público essenciais são beneficiárias da imunidade tributária recíproca, ainda que distribuam lucros a acionistas privados e atuem em regime de concorrência no mercado. Não, professor. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A imunidade relativa a livros, jornais, periódicos e a papel destinados à sua impressão se estende aos livros eletrônicos, e-books, mas não aos suportes utilizados exclusivamente para fixá-los. O início é certo antes do mais, mas depois desse mais é confuso, então eu não colocaria ela, caso do exclusivamente, mas não ao suporte utilizado exclusivamente para E fixar. o que seria o que seria um suporte do e-book? Professor. Por exemplo, se você compra do Amazon, ele é o que dá o suporte para você usar, não é? O suporte não é isso. isso. O suporte é algum equipamento. É alguma estrutura o suporte. Então pode ser ela. Tipo o quê? Pode ser o celular, o Page. Aí, olha só. Então, na verdade, o que é imune é o Kindle. Tipo o Kindle, né? Existem de outras marcas também. E aí, as empresas, querendo se aproveitar disso, elas começaram a tentar emplacar no STF o seguinte: bom, o celular também é um suporte, então o celular também ele deveria ser imune. Um tablet também é um suporte, então deveria ser imune. Tentaram de todas as coisas, de tudo que é possível, né? Então, só que aí não colou, né? Não colou. O suporte aqui utilizado é o suporte destinado para isso. Então, por mais que o Kindle, por exemplo, ele tenha até acesso à internet, algumas outras coisas, mas ele foi feito para poder ser um suporte para a leitura de livro eletrônico, que é imune e o suporte também é, tá? Então, por isso que essa aqui está errada. E o Amazon, ele só trabalha com Kindle. Então, mas existem outros, né? Tem um que é da Saraiva, eu esqueci o nome que se dá isso aí, tem outros também. É que geralmente quem escreve quer publicar no Amazon, né, professor? E daí tem que converter o livro no Kindle. É uma exigência. Tem um programa específico para isso, né? Para você Isso. converter lá, né? Uhum.
Bom, segue sendo imune ao IPTU imóvel de propriedade da União cedida particular. Se é cedida particular, com exploração de atividade lucrativa, não vai ser imune, né? Então sobrou realmente aqui a letra A para a gente marcar. São imunes ao ITR e às pequenas propriedades rurais, assim definidas em lei, exploradas por proprietários que não possuam outros imóveis. Tá? Bom, conseguimos 20 de 20, hein? Maravilha. É meu sonho, né, professor? É o meu sonho, né? Tá Meu aí, sonho é né? 80 de 80. É isso aí, Nossa. é isso aí. Eita. Ô, professora, eu te vai. espero amanhã, tá? Com o grupo de novo, para mais Amanhã? questões, depois de amanhã, e depois, e depois, e depois. Amanhã Até o é dia dia de preparar simulado para vocês. Não quero simulado, eu quero essas explicações. O simulado você manda que a gente lê. Olha, mas nós começamos tão aqui fácil às, com você, professor. Muito às obrigada. 20 horas, né? 1h30 aqui nós conseguimos fazer, né? E claro, aqui a gente acaba até demorando um pouco, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui... Não, foi menos. Foi menos de 1h30. E mesmo assim não gastamos foi 1h15 mais ou menos. E, claro, fazendo aqui devagar, lendo com vocês, eu realmente acredito que dá para fazer cada caderno desse em mais ou menos 1 hora e pouco. E para quem tiver, né, tempo Não dá, disponível. Mas eu demoro mais, sozinho professor. não dá, não dá. Eu sozinho eu demoro mais. Aí que tá. Olha só, na hora de fazer essas questões, gente, não dá para ficar travado ali, não dá. Vocês têm que, assim, corta um, corta outro, ficou entre ali e marca e vai para frente. Não dá para ficar segurando. Não tem isso não, que vocês podem fazer, a gente tem que acertar. Você acha? O máximo que vocês podem fazer é circular a questão, né? Se for ali uma prova, na prova mesmo, circular a questão, passar para frente. Mas, gente, vocês não podem demorar, tá? Não pode demorar tanto assim, não. E eu tô demorando. E quando minha cabeça começa a bugar, eu levanto, ando pela casa, me irrita, eu falo, tenho que voltar. Daí você fala, vou comer. Daí você vai comer. Vou comer. Não, aqui é cheio de doce aqui. É cheio de doce aqui. Gente, uma boa noite para vocês. Tamo junto aí, vamos pegar firme, vamos estudar e vamos passar nessa prova. Tamo junto, FGV nunca mais, OAB Isso nunca aí. mais. Um abraço, hein? Tchau, Tchau, gente. tchau pra vocês. Tchau. 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 Boa noite a todos.